Logo nos primeiros segundos, quero que você preste atenção em algo simples, mas decisivo. A maioria das pessoas perde a batalha do dia muito antes de perceber que já foi derrotada. E o vídeo de hoje vai mostrar exatamente por quê. E, principalmente, como evitar que isso continue acontecendo. Aqui, você descobrirá 5 salmos capazes de reorganizar sua mente ainda nas primeiras horas da manhã, blindando você contra a ansiedade, medo e aquela sensação constante de estar à beira de um colapso. O que você vai aprender agora pode redefinir a forma como seus dias começam e talvez revelar um detalhe que ninguém jamais te contou sobre a verdadeira origem do seu cansaço. Existe um momento crítico, quase sempre ignorado, em que tudo que você pensa, sente e acredita é moldado antes mesmo de você se levantar da cama. É ali que muitas derrotas são produzidas no silêncio. Mas também é ali que alguns dos maiores homens de fé da história construíram força. Davi não encarou gigantes por ser destemido. Ele encarou gigantes porque se preparava antes que o caos tivesse chance de atacá-lo. E esses mesmos salmos que o sustentaram têm o poder de sustentar você. O primeiro deles, o Salmo 5, funciona como uma espécie de declaração estratégica. Quando Davi diz que Deus ouvirá sua voz pela manhã, ele não está recitando poesia. Está definindo quem ocupa o espaço mais valioso do dia. O primeiro pensamento. Antes da preocupação, antes da exaustão, antes da avalanche de tarefas, ele escolhia alinhar sua mente com a autoridade divina. Era uma organização mental deliberada, quase militar. Essa mesma lógica tem um impacto profundo quando aplicada por qualquer pessoa que desperta todos os dias, carregando incertezas, contas, pressões e o medo silencioso de não dar conta. Colocar intenção nesse primeiro instante transforma um dia instável em terreno firme. E é por isso que esse salmo apresenta uma inversão inesperada. Antes do mundo falar com você, você fala com Deus. E isso muda tudo. Agora, existe algo dentro desse salmo, um detalhe discreto, quase escondido, que explica por que algumas pessoas conseguem manter paz mesmo em dias turbulentos, enquanto outras se desmoronam antes do café da manhã. Esse é o ponto que vamos desbloquear no próximo bloco. Antes de entrar no segundo salmo, pense no seguinte: se o dia já começa tentando roubar seu foco, então a melhor defesa é uma identidade sólida logo ao despertar. É exatamente isso que faz o Salmo 23. Ele não é apenas uma promessa de provisão, é um lembrete matinal de quem realmente lidera sua vida. Quando você afirma que Deus é seu pastor, está reposicionando sua mente para seguir direção e não aflição. Essa afirmação, feita cedo, tem impacto direto sobre decisões, emoções e até sobre a forma como você enxerga seus desafios. Enquanto muitos acordam se sentindo reféns do medo, da instabilidade ou da falta de recursos, este salmo reorganiza tudo e diz: você não caminha sozinho. E sua jornada não está sob domínio das circunstâncias. Isso por si só já muda o peso do dia. O versículo que descreve uma mesa preparada à vista dos inimigos revela algo ainda maior. Não importa quais sejam seus adversários, insegurança, contas atrasadas, relacionamentos desgastados ou aquele ambiente tóxico que tenta roubar sua fé. Deus não espera que esses inimigos desapareçam para te fortalecer. Ele te prepara enquanto eles assistem, mostrando que sua vitória não depende de um cenário perfeito. Quem lê esse salmo pela manhã carrega uma vantagem silenciosa. Entra no dia com a sensação de que a batalha já foi vencida nos bastidores. E aqui surge uma pergunta inevitável, que funciona como ponto de virada para os próximos salmos. Se Deus já afirmou que cuida de você, por que tantos continuam acordando como se estivessem sozinhos no campo de guerra? O próximo bloco responde justamente isso. Antes de seguirmos, quero que você participe comigo. Comente a frase: eu começo o dia no lugar certo. Escreva exatamente assim. Quero ver quem está firme para transformar as manhãs e romper esse ciclo de desgaste. O terceiro salmo dessa sequência é conhecido por muitos,
mas compreendido por poucos. O Salmo 91 não é uma oração casual, é uma ativação diária de proteção, um lembrete de que existe um refúgio disponível para quem decide buscá-lo logo ao despertar. Quando ele fala sobre habitar no lugar secreto, está revelando que segurança não nasce de circunstâncias, mas de posição espiritual, uma posição conquistada todas as manhãs, antes de qualquer notificação tentar dominar sua mente. Declarar esse salmo ao amanhecer não é ritual, é alinhamento. Quando você afirma, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, está retirando seu dia das mãos do improvável e colocando-o em algo imutável. E essa declaração falada tem impacto psicológico e espiritual. Ela define qual voz ecoará mais forte dentro de você quando o dia começar a te pressionar. E o detalhe mais poderoso desse salmo está na promessa de que anjos são enviados para guardar seus caminhos. Não é superstição, não é exagero, é uma imagem direta de que você não caminha desarmado. Amanhã, que tantas vezes carrega peso, se torna território seguro para quem pronuncia essa palavra antes de cruzar a porta de casa. Quando isso se torna um hábito, algo curioso acontece. Aquilo que normalmente abalaria você começa a perder força. Situações que antes geravam ansiedade parecem menores, como se uma camada invisível estivesse amortecendo o impacto das preocupações. E esse efeito não é místico, é consequência de uma mente estruturada antes do caos chegar. Mas existe um ponto nesse salmo que quase ninguém percebe, e ele revela por que tantas pessoas oram, mas poucas realmente experimentam paz durante o dia. Esse ponto se conecta ao próximo salmo, que trata de um inimigo muito mais comum do que ataques espirituais: o medo que acorda com você. O Salmo 27 é um confronto direto com aquilo que muitos fingem ignorar: a insegurança que surge antes mesmo de você sair da cama. Nele, Davi não tenta parecer forte. Ele declara a fonte da força antes que a fragilidade tenha tempo de se manifestar. Ao afirmar que o Senhor é luz, salvação e fortaleza, ele está desmontando o poder do medo com antecedência. E essa antecedência é o segredo que transforma manhãs instáveis em dias equilibrados. Esse salmo desmonta o ciclo dos "e se?". E se eu falhar? E se não der certo? E se eu não for suficiente? Esses pensamentos são mais agressivos pela manhã, quando a mente está vulnerável e ainda buscando direção. É por isso que Davi começa exaltando quem é Deus, e não o que o assusta. Ele sabe que quando o medo entra primeiro, ele governa. Quando Deus entra primeiro, o medo perde autoridade. E quando o salmo encerra dizendo, espera no Senhor e seja corajoso, ele não está pedindo ausência de medo, está convocando ação apesar dele. Coragem não nasce de confiança própria, mas da decisão de se apoiar em algo maior antes que o desafio apareça. Ler isso cedo cria uma espécie de antecipação emocional, onde a dúvida tenta se instalar, mas não encontra espaço. Pense no impacto disso quando comparado ao que a maioria das pessoas faz pela manhã: rolar a tela do celular, absorver problemas alheios, consumir notícias negativas e só depois tentar encontrar equilíbrio. Esse salmo sugere o inverso. Primeiro, firmeza. Depois, o mundo. E é justamente nessa inversão que mora o maior poder desse hábito. Agora, existe uma última peça que conecta todos os salmos anteriores e prepara o terreno para o próximo bloco. Uma peça que explica por que algumas pessoas até conhecem essas passagens, mas não conseguem experimentar transformação real quando as leem. Essa parte é decisiva e é exatamente onde vamos chegar. O Salmo 118 surge como um fechamento poderoso, porque aborda algo que parece simples, mas que muitos nunca aplicam de fato: escolher a postura emocional do dia antes que o dia tente impor a sua. Quando o texto declara, este é o dia que o Senhor fez, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Não está falando sobre sentir-se bem. Está falando sobre decidir como você vai encarar o que vier, independentemente do clima, das contas ou das expectativas que pesaram na noite anterior.
Esse salmo desmonta a ideia de que a alegria depende de circunstâncias favoráveis. Ele lembra que a escolha de se posicionar com esperança acontece antes dos desafios surgirem. E quando você declara isso pela manhã, está treinando a mente para procurar propósito, não problemas. Está se alinhando com algo acima das variações emocionais que tentam te controlar. Além disso, a frase "O Senhor está ao meu lado, não temerei" funciona como um antídoto imediato para a ansiedade que se infiltra logo nos primeiros minutos do dia. Ao repetir isso cedo, você remove o poder do medo antes que ele ganhe espaço para crescer. É como entrar em um ambiente escuro, carregando sua própria luz. Quando essa declaração passa a fazer parte da rotina, o dia começa a assumir um outro tom. Não se trata mais de esperar que tudo dê certo para só então sentir paz. Trata-se de iniciar o dia afirmando que, aconteça o que acontecer, você não está vulnerável. Essa convicção altera a forma como você reage às pressões, e até o que antes parecia urgente perde a força de te controlar. Só que existe algo ainda mais profundo nesse salmo, algo que explica por que tantos começam bem, mas desmoronam no meio do dia. Há um padrão invisível na forma como reagimos às primeiras horas da manhã, e entender esse padrão é o que abre caminho para uma transformação real e constante. Agora que você já viu os 5 salmos que estruturavam a força de Davi, existe uma pergunta inevitável. Se esses textos são tão poderosos, por que tanta gente os lê, mas não experimenta mudança? A resposta está no modo como você se aproxima das manhãs. A maior parte das pessoas desperta reagindo, não conduzindo. Elas entram no dia como se estivessem atrasadas espiritualmente e só depois tentam recuperar o equilíbrio perdido. Quando Davi organizava seus pensamentos diante de Deus logo cedo, ele não fazia isso para parecer piedoso. Ele fazia porque sabia que, sem essa preparação, qualquer evento inesperado teria o poder de desequilibrá-lo. Amanhã não era apenas um horário, era o campo onde ele decidia qual força guiaria suas escolhas, emoções e atitudes. E é exatamente isso que tantas pessoas deixam escapar. A diferença entre quem vive sobrecarregado e quem vive fortalecido não está no volume de problemas, mas na forma como começa o dia. Uma pessoa que entrega suas primeiras palavras, seus primeiros pensamentos e seus primeiros minutos para Deus se posiciona de forma totalmente diferente diante do caos. Ela não se torna imune às dificuldades, mas passa a reagir com um tipo de estabilidade que o mundo não consegue explicar. E quando esse hábito se torna consistente, algo que parece pequeno e rotineiro começa a gerar efeitos profundos. Você percebe que não está sobrevivendo ao dia, mas atravessando-o com propósito. O ambiente ao seu redor pode continuar instável, mas sua mente permanece ancorada. Só que existe uma chave final, algo simples, mas decisivo, que transforma essa prática espiritual em resultados concretos. Essa chave conecta diretamente o que você declara pela manhã com o que você vive durante o dia. E é exatamente isso que vamos destravar no próximo bloco. Existe uma razão específica para Davi ter escrito esses salmos em momentos tão críticos da vida. Ele sabia que a força espiritual não surge no meio da tempestade, mas antes dela. A maioria das pessoas tenta recuperar o controle quando tudo já desmoronou, enquanto Davi construía estabilidade antes mesmo que o caos surgisse. Ele não esperava o dia mau para então buscar equilíbrio. Ele estruturava as manhãs como um alicerce, como quem prepara o terreno antes da construção. Essa visão transforma completamente a forma como encaramos as primeiras horas do dia. Quando você desperta e já sente o peso do mundo, é porque entrou no campo de batalha sem estratégia. Mas ao iniciar com esses salmos, você redefine o que vai comandar suas emoções, pensamentos e reações. Em vez de ser arrastado pelo ritmo do dia, você estabelece o seu próprio ritmo, e isso muda tudo. Essa preparação matinal não é apenas espiritual, é prática. Ela reduz a sobrecarga mental, diminui a ansiedade antecipatória e aumenta sua clareza.
Ao declarar identidade, proteção, coragem e decisão logo cedo, você cria um filtro interno que impede que as pressões externas dominem sua mente. É como se você erguesse uma muralha invisível que deixa entrar o necessário e bloqueia aquilo que rouba energia. E quanto mais essa prática se repete, mais seu sistema emocional se habitua a responder a partir de um lugar firme e não impulsivo. Você passa a perceber que as coisas que antes te abalavam já não têm o mesmo impacto. Discussões, atrasos, imprevistos, nada disso te arrasta com a mesma força. Porque você não está reagindo ao dia, você está governando sobre ele. Mas existe uma mudança ainda mais profunda que acontece depois dessa consistência. Uma mudança que separa quem apenas lê esses salmos de quem realmente experimenta transformação. Essa distinção se revela de forma marcante no próximo ponto. E é ela que diferencia uma rotina espiritual comum de uma rotina que gera resultado real. Quando alguém incorpora esses salmos na rotina matinal de forma consistente, algo começa a se alinhar internamente. A mente se torna menos vulnerável ao pessimismo, o espírito mais resistente a pressões e o coração mais estável, mesmo em dias turbulentos. Mas o que poucos percebem é que essa transformação não vem apenas das palavras, ela vem da decisão de quem as pronuncia. É essa decisão diária que molda a força emocional que sustentará todo o resto. Amanhecer com essas declarações organiza a sua percepção do dia. Mesmo que o cenário esteja confuso, você não entra nas horas seguintes como alguém perdido, mas como alguém consciente de que existe direção. É exatamente aqui que muitas pessoas falham. Tentam enfrentar o dia com fé, mas sem estrutura. Tentam confiar em Deus, mas sem colocar ordem interna primeiro. É isso que esses salmos corrigem. E à medida que essa rotina se solidifica, você passa a responder à vida com menos temor e mais intencionalidade. O que antes te deixava inseguro já não parece tão ameaçador, porque sua mente está ancorada em algo que não oscila. Esse é o tipo de estabilidade que Davi carregava mesmo quando tudo ao redor dele era imprevisível. Ele era forte, não porque não tinha crises, mas porque sabia onde buscar firmeza antes delas aparecerem. Esse hábito transforma a forma como você se enxerga, como lida com pressões externas e até como reage às pessoas ao seu redor. Você passa a agir com mais clareza, paciência e discernimento. Não porque ficou mais calmo, mas porque começou o dia do jeito certo. E quando o dia começa no lugar certo, termina de um jeito totalmente diferente. Ainda assim, existe um princípio final, algo que poucos realmente praticam, que conecta essa rotina matinal ao impacto que ela produz no restante da vida. Sem esse princípio, os salmos se tornam palavras bonitas, mas sem transformação profunda. Com ele, cada manhã se torna um ponto de virada. É exatamente isso que vamos desvendar no próximo bloco. Quando você começa a praticar essa disciplina espiritual logo ao despertar, percebe que as manhãs deixam de ser um terreno de vulnerabilidade e se tornam um ponto de vantagem. A clareza aumenta, o emocional estabiliza e a capacidade de lidar com pressões cresce de forma surpreendente. É como se você reorganizasse o caos antes mesmo de ele tentar te alcançar. Mas existe algo mais profundo acontecendo por trás dessa prática. Você está treinando sua mente a responder à vida a partir de um eixo que não se abala. Essa reorganização interior não depende do humor, da agenda ou da fase da vida. Ela funciona porque redefine a forma como seu cérebro acessa a realidade logo nas primeiras horas. Quando você acorda e coloca seu foco em Deus antes de qualquer outra coisa, você reduz drasticamente a chance de passar o dia reagindo de forma impulsiva, ansiosa ou defensiva. Isso não é apenas espiritual, é neurológico. É como reprogramar o sistema antes que qualquer interferência externa tente dominá-lo. Mais do que isso, ao declarar identidade, proteção, força e propósito cedo, você está treinando a si mesmo para responder ao dia com consciência.
É por isso que, depois de um tempo, você passa a sentir menos desgaste emocional. Não porque os problemas diminuíram, mas porque sua mente deixou de ser moldada pelo medo e começou a ser moldada por decisões firmes. Amanhã se tornou um alicerce e não um abismo. Esse tipo de preparação te dá uma espécie de antecipação estratégica. O que antes te surpreendia agora encontra você pronto. O que antes te desestabilizava agora te encontra fortalecido. E a diferença não está no que acontece ao longo do dia, mas em como você começou. Isso é exatamente o que Davi fazia. Ele se fortalecia antes da batalha, não depois dela. Mas há um elemento final, uma chave que conecta essa prática a resultados ainda mais profundos. Uma chave que explica por que algumas pessoas experimentam mudança duradoura, enquanto outras, mesmo lendo os mesmos textos, continuam presas aos mesmos ciclos. Esse elemento será revelado no próximo bloco. A chave que diferencia quem vive transformação real de quem apenas conhece os Salmos é a consistência. Não basta ler uma vez ou fazer isso em um dia bom. O impacto acontece quando você repete, insiste, volta, permanece. Mesmo nos dias em que acorda cansado, desanimado ou distraído. É essa repetição que cria estrutura interna, que fortalece o espírito e que treina a mente para reagir de forma diferente. Sem constância, o coração permanece vulnerável. Com constância, ele se torna inabalável. Quando essa prática se torna parte natural das suas manhãs, algo extraordinário acontece. O que antes parecia impossível começa a se tornar administrável. Você percebe que não está mais entrando nos dias como alguém que luta para sobreviver, mas como alguém que avança com direção. Os salmos deixam de ser apenas palavras e se tornam ferramentas. Deixam de ser declarações isoladas e passam a ser pilares invisíveis sustentando suas emoções e decisões. E à medida que isso se fortalece, você começa a notar a diferença não só na sua mente, mas na forma como você fala, reage e enxerga o mundo. É como se as manhãs te entregassem uma lente nova. E tudo o que antes parecia ameaçador passa a ter outra proporção. Essa mudança silenciosa transforma relacionamentos, trabalho, decisões e até a maneira como você lida com seus próprios limites. Essa transformação não depende de circunstâncias favoráveis. Pelo contrário, ela floresce mesmo quando o entorno não ajuda, porque agora você não depende do dia para estar firme. Você começa firme. E isso altera cada passo que vem depois. É esse tipo de estabilidade que os salmos revelam quando usados da maneira certa, na hora certa e com a intenção certa. E antes de seguir adiante, quero pedir algo importante. Se isso está fazendo sentido para você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Isso ajuda demais para que esse tipo de mensagem continue alcançando quem realmente precisa. Quando a rotina espiritual das manhãs passa a fazer parte da sua vida, você começa a perceber mudanças que vão além do emocional. A forma como você interpreta acontecimentos muda. Coisas pequenas que antes tinham poder de tirar sua paz, agora parecem menores, quase irrelevantes. Isso acontece porque você deixou de iniciar o dia vulnerável e passou a iniciá-lo consciente, com o coração ancorado em algo sólido. A palavra se tornou seu ponto de partida e não seu último recurso. Esse tipo de transformação altera inclusive a maneira como você administra o que sente. Não significa que as emoções desaparecem. Significa que elas deixam de te dominar. Quando você acorda alinhado espiritualmente, a irritação demora mais para surgir, a ansiedade tem menos espaço para crescer e o medo perde a força que antes tinha sobre seus pensamentos. É como se a sua mente estivesse mais hidratada, mais clara, mais preparada. Com o tempo, essa postura matinal cria uma resistência interna que surpreende até você. Situações que antes tirariam seu equilíbrio, agora te encontram estável. E mesmo quando algo consegue te abalar, você percebe que recupera o controle mais rápido, porque sua base já estava fortalecida logo cedo.
A consistência dessas declarações abre espaço para que decisões mais sensatas floresçam ao longo do dia. Outro efeito dessa prática é a capacidade de enxergar oportunidades, onde antes você só via ameaças. Quando a mente não está afogada em preocupação, logo no início da manhã, você consegue perceber caminhos, soluções e até inspirações que geralmente se perdem em meio à confusão mental. Davi enfrentava exércitos com uma clareza que não vinha da força física, mas dessa estrutura interna construída antes de tudo. Mas existe um último elemento que faz toda essa rotina se tornar ainda mais poderosa. Entender o propósito de por que Deus te chama para começar o dia com Ele. Não é apenas proteção, nem apenas paz. É algo mais profundo que vamos revelar no próximo bloco. O propósito de colocar Deus como prioridade nas primeiras horas é simples e profundo. Ele quer te posicionar. Antes das decisões, antes das pressões, antes dos problemas, Ele quer te ensinar a enxergar o dia sob uma perspectiva que não se desfaz. Quando você entrega sua atenção a Ele pela manhã, está dizendo, sem palavras, que confia mais na direção divina do que na sua própria capacidade de controlar tudo. Essa é a porta que abre espaço para a transformação real. Amanhã é o momento em que a sua mente ainda está moldável. É ali que suas emoções e pensamentos são construídos antes de serem testados. E quando você insere esses 5 salmos na rotina, o que você está fazendo é moldar sua identidade, definir seu foco e ajustar sua confiança antes do mundo tentar te puxar para a direção contrária. Isso te dá um tipo de força que não depende do clima emocional do dia. Essa prática também te prepara para lidar com aquilo que você ainda nem sabe que enfrentará, porque mesmo que você acorde sentindo paz, o dia pode tentar abalar você a qualquer instante. Mas quando suas primeiras palavras foram declarações firmes, você está emocional e espiritualmente calibrado para lidar com o inesperado. Isso evita decisões impulsivas e reduz drasticamente os momentos em que você se sente perdido. E quando você finalmente entende que Deus não quer apenas te dar um dia melhor, mas transformar quem você é dentro do dia, tudo se encaixa. Você percebe que essas declarações não servem apenas para proteger, elas servem para formar. Elas trabalham por dentro, enquanto você caminha por fora. E muitas vezes, a diferença entre um dia caótico e um dia equilibrado está na forma como você escolheu iniciar os primeiros 5 minutos. Ainda assim, há uma revelação final, uma compreensão que amarra tudo e explica por que a rotina de Davi era tão eficaz e por que sua rotina também pode ser. Uma revelação que vamos destravar no próximo bloco e que costuma mudar completamente a forma como as pessoas enxergam a própria trajetória espiritual. Quando você observa a forma como Davi estruturava suas manhãs, entende que ele não buscava apenas força momentânea, ele buscava formação. Cada salmo que pronunciava moldava seu caráter, suas percepções e sua coragem. Era como se todas as manhãs ele colocasse a alma no lugar certo antes de enfrentar o mundo. E é exatamente esse alinhamento interior que fazia com que ele conseguisse enfrentar batalhas que deixariam qualquer pessoa comum paralisada. A verdade é que a maioria das pessoas tenta mudar a vida começando pelos resultados. Mas mudança verdadeira começa pelas primeiras escolhas do dia. Antes de decidir como agir, você decide como pensar. Antes de decidir como reagir, você decide como se posicionar. As palavras que você pronuncia ao acordar são como trilhos invisíveis que determinam para onde sua mente viajará durante as próximas horas. É por isso que esses 5 salmos têm tanto impacto quando aplicados corretamente. E quando essa estrutura se torna parte da sua rotina, você passa a perceber que Deus não está apenas corrigindo seus dias ruins. Ele está construindo dias melhores. Ele está fortalecendo áreas internas que você nem sabia que estavam frágeis. Ele está ajustando perspectivas, recolocando prioridades, removendo ruídos e ampliando a sua sensibilidade espiritual para reconhecer aquilo que antes passava despercebido.
é um trabalho silencioso, mas profundamente transformador. Essa constância revela algo que muitos nunca notam. Deus não está apenas interessado no que você faz, mas em quem você está se tornando enquanto vive. Ele quer formar em você a capacidade de caminhar com propósito, mesmo quando tudo à sua volta parece incerto. E essa formação não acontece em grandes eventos, mas nas pequenas decisões, especialmente nas primeiras da manhã. E existe uma última peça dessa construção, algo que costura tudo o que falamos e leva essa rotina matinal para um outro nível. Uma peça que explica por que alguns começam essa prática e nunca mais abandonam, enquanto outros desistem antes de experimentar o verdadeiro impacto. É essa peça que revelaremos no último bloco. A peça final não é segredo, mas é raramente praticada: entrega. Não a entrega emocional de quem desiste, mas a entrega consciente de quem decide colocar Deus à frente do dia antes de qualquer responsabilidade, medo ou expectativa. Quando você entrega suas primeiras palavras, seus primeiros minutos e seus primeiros pensamentos a Ele, você retira o peso de carregar o dia sozinho. E isso altera completamente a forma como você vive. Essa entrega matinal transforma o coração. Ela abre espaço para que Deus direcione aquilo que você não consegue controlar, fortaleça aquilo que você não consegue sustentar e ilumine aquilo que você não consegue enxergar sozinho. Ela cria um eixo interno tão firme que mesmo quando situações tentam te puxar para baixo, você permanece de pé. O peso do dia já não cai sobre você com a mesma intensidade, porque agora você não está mais enfrentando tudo pelas próprias forças. E quando essa entrega se soma à consistência dos salmos, algo extraordinário acontece. Você passa a viver dias mais leves, mais claros e mais intencionais. Você deixa de sobreviver e começa a caminhar. Deixa de se sentir perdido e passa a perceber propósito nas pequenas coisas. Deixa de reagir com ansiedade e passa a responder com firmeza. E isso não é teoria, é transformação real, visível e duradoura. Esses 5 salmos, aplicados de maneira correta e diária, não apenas protegem sua mente, eles recalibram seu espírito. Eles reorganizam tudo o que o mundo tentou bagunçar. Eles colocam seu dia sob um domínio que não oscila e te lembram todas as manhãs que você não precisa enfrentar nada sozinho. A cada amanhecer, você encontra força antes que o desgaste tente entrar. Encontra direção antes da confusão e encontra paz antes das preocupações. Por isso, amanhã, antes de tocar no celular, antes de abrir suas mensagens, antes de permitir que o mundo dite o ritmo do seu coração, comece do jeito certo. Leia esses salmos em voz alta. Deixe que cada palavra funcione como uma chave abrindo clareza, força e segurança dentro de você. E quando fizer isso com constância, verá algo precioso acontecer. Você não apenas terá dias melhores, terá uma vida mais alinhada, mais sólida e mais cheia de propósito.